Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e hoje eu vou resolver aqui alguns exercícios com vocês envolvendo o campo magnético no centro de uma bobina chata, dando sequência aí, ao efeito Horst, onde foi descoberto que por onde passa uma corrente, é gerado um campo magnético ao redor desse fio condutor e ainda você consegue definir aí as características calculando pela lei de Ampère e sentido e direção pela regra da mão direita. Mas hoje a aula é sobre uma bobina chata, Nessa sequência aqui nós já vimos como que é o campo magnético de um condutor retilíneo e longo e também o campo magnético no centro de uma espira circular. O que a gente traz do que a gente aprendeu até agora? Bem, se a gente pegar na última aula o campo magnético no centro da espira circular, o que aconteceu é que agora nós temos várias espiras. Então a equação basicamente é a mesma. O que muda é que nós vamos ter um campo sobreposto. A equação que nós tínhamos visto na espira é essa daqui, μ0 vezes I dividido por 2R. O que vai entrar agora é que nós vamos ter N espiras. Então, se eu tinha uma espira, μ0I sobre 2R, para cada espira que eu vou acrescentando, eu vou aumentando a intensidade do campo magnético. Então, é essa equação que nós estávamos trabalhando. Só para recordar, Então, nós temos aqui o μ0, que é a permeabilidade magnética. Ele tem um valor, ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Nós temos aqui o I, que indica para a gente a corrente elétrica, corrente medida em ampere. E nós temos o R, que indica o raio de cada espira, medido em metros. E o N ali vai indicar para a gente o número de espiras. Então, bora aplicar essa equação para entender como que se resolve esses tipos de exercício. Então, vamos lá para o exercício resolvido 1. Então, nós vamos considerar a seguinte situação. Uma bobina que tem um diâmetro de 10 centímetros, ela é percorrida por uma corrente de 4 ampere. Sabendo que essa bobina é composta por 100 espiras, calcule o campo magnético no centro dessa bobina. Então, se nós formos imaginarmos aqui a situação, seria basicamente isso daqui, Tem uma bobininha, vou fazer aqui, Daí o raio dessa bobina, na verdade ele não dá o raio, ele fala o diâmetro, Ele diz que o diâmetro é 10 centímetros. Daí aqui nós temos várias espiras. Então vou fazer aqui entrando uma espira, 2 espiras, 3 espiras, 4 espiras, vai até 100 espiras. Vai passar uma corrente aqui. Ao passar uma corrente, automaticamente vai ser gerado um campo magnético aqui no centro aqui dessa bobininha chata. Então vamos calcular esse campo. Para calcular esse campo, basta a gente utilizar a equação que foi dada. Então o campo vai ser igual a N vezes μ0I dividido por 2 vezes R. Então B vai ser igual. O número de espiras foi dado aqui no exercício, é 100. O μ0 é a permeabilidade magnética, é a constante da natureza, é de tabela, 4π vezes 10 a menos 7. O I é a corrente, que é uma corrente de 4 amperes. Tudo isso dividido por 2 vezes o raio, Só que o raio é metade do diâmetro. Então aqui nesse caso, se o diâmetro é 10 centímetros, significa que o raio é 5 centímetros. Só que nós vamos ter que passar isso para metro. E
Para passar de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Então, nós temos que o raio vai ser 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, onde tem o R aqui, vamos colocar 5 vezes 10 a menos 2 metros, né, que é a unidade no sistema internacional. Agora é só fazer a conta. Então, o campo magnético no centro dessa bobina, vamos fazer algumas simplificações aqui, né, porque aqui acontece o seguinte, olha, 2 vezes 5 é 10, tá certo? E o 10 que dá aqui, né, 2 vezes 5, 10, cancela um zero lá, ó. 100 dividido por 10 dá 10, sobra só 10. Então, o que eu tenho aqui? Tenho 10 vezes 4 vezes π vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 10, 160. 160 π. Então, 160 π vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 2. Opa, por 10 a menos 2. Então, nós teremos que o campo magnético aqui no centro, o que vai acontecer? Divisão de potência de mesma base. Essa potência, quando sobe, né, ela sobe com o sinal invertido, vai ser mais 2. Então, por causa dessa divisão, inverte o sinal. Então, nós teremos aqui 160 π vezes 10, menos 7 com 2 dá menos 5. Menos 5, unidade de medida de campo é Tesla. Está aqui resolvido esse problema. Então, no centro dessa bobina chata, nós teremos aí um campo magnético de intensidade 160 π vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá certo? Então, fechou, resolvido. Vamos para mais um aí, para poder ficar mais completo aqui, né, essa aula. Então, vamos para o exercício resolvido 2. Vamos lá. Exercício resolvido 2. O que nós temos aqui? Olha só. Em um projeto, deseja-se construir uma bobina chata de raio 40 centímetros, que possa ser percorrida por uma corrente de 8 ampere. O objetivo é que essa corrente crie no centro da bobina um campo magnético de 2π vezes 10 a menos 4 Tesla. Projete o número de espiras dessa bobina. Então, né, nós temos já a intensidade do campo e nós queremos saber o valor do número de espiras, que é o N. Então, se trata de uma bobina chata, já temos que saber que a equação vai ser essa daqui, ó. N vezes μ vezes I, tudo isso dividido por 2 vezes R. Para esse exercício, nós estamos procurando o valor do N, tá? Que é o número de espiras, é isso que nós vamos querer projetar. Para a gente achar o N, tem uma condição, eu preciso saber então qual vai ser o campo no centro da espira. E está aqui, ó, o campo no centro da espira vai ser 200π vezes 10 a menos 4. A permeabilidade magnética é constante, valor de tabela. O I foi dado, né, que é a corrente elétrica, 8 ampere. E o R é o raio, e o raio foi dado. Só o único cuidado, que esse raio está em centímetro. Você tem que converter isso para metro. Então, ele fica 40 vezes 10 a menos 2 metros, né? Quando eu passo de centímetros para metro, multiplico por 10 a menos 2. Então, vamos fazer literalmente, ele de forma literal, primeiramente, depois a gente substitui os valores. Só quero isolar o N, quem está multiplicando passa, quem está dividindo passa multiplicando. Então, fica 2R vezes B. E quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai passar dividindo lá do outro lado. Então, vai ficar dividido por μ0I. Sinal de igual continua, né? Porque agora desse lado fica só o N. Observe que o μ0I passou dividindo e o 2πr passou, o 2R passou multiplicando. Então, de forma literal, já resolvemos. Muitos exercícios até a gente encontra a resolução só nessa forma. E agora nós vamos substituir para achar o número de espiras. Então, o 2 vale 2 mesmo. O R é o raio, né, que é 40 vezes 10 a menos 2. 40 vezes 10 a menos 2. O campo, 200π vezes 10 a menos 4, né, que é o B, que é o campo magnético. Parte de cima já substituí.
Agora o μ0, que é a constante da natureza, valor de tabela, 4π vezes 10 a menos 7, vezes o I, que é a corrente elétrica, que é 8. Então, está aqui. Agora vamos resolver isso. Agora é só matemática, né? Tem uma continha, vamos fazer essa continha. Nesse caso, o π a gente pode cancelar aqui com o π. Tá vendo? Ó? Π dá para simplificar com π. Esse 40 dá para dividir por 4. 40 dividido por 4 é 10. Ó. 40 dividido por 4 é 10. E outra simplificação aqui é o 200 por 8. Ó, porque 200 dividido por 8 ele é 25. Então, vou ter uma simplificação na conta. O que fica na parte de cima? Eu fico aqui com 2 vezes o 10, que é 100, vezes 25. Tá certo? Então, nós teremos isso aqui, 2 vezes 10 vezes 25, tá? Então, 2 vezes 10 vezes 25 vai dar 500. Então, nós teremos aqui 500. Multiplicação de potência de mesma base, você soma um expoente. Ó, menos 2 com menos 4 vai dar menos 6. Então, 500 vezes 10 é menos 6. Tudo isso dividido para a parte de baixo, que só sobrou 10 a menos 7. Opa, agora sim. Então, continuando aqui, esse menos 7 na divisão, né, potência de mesma base, subtrai o expoente. Então, ele vai subir com o sinal invertido, né, porque menos com menos vai ser mais. Então, vai subir mais 7 aqui. E mais 7 com menos 6 dá mais 1. Então, aqui nós teremos 500 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, e 500 vezes 10 é 5.000. Então, N vai ser igual a 5.000 espiras. Então, para que tenhamos no centro dessa bobina um campo magnético de magnitude 200π vezes 10 a menos 4 Tesla, essa bobina terá que ser composta por 5.000 espiras. Então, está aqui finalizado 2 exercícios envolvendo campo magnético no centro de uma bobina chata. Espero que ajude vocês a entender e aplicar os conceitos. E até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.